Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Barrichellos Empréstimos, 5% de margem, saiu o aumento da margem do consignado para aposentado e pensionista do INSS. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, meio-dia, na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Ao mesmo tempo, você assiste pelo YouTube. No final da tarde, postamos nas redes sociais. Ali fica no Facebook e também no Instagram. Você, a qualquer momento, pode procurar pelo programa, vai ver o assunto que foi discutido durante o dia, ou até programas anteriores que ficam lá alojados. Se quiser rever o que a gente conversou aqui, você pode buscar pelo Facebook ou no Instagram, Televisão Santa Maria, programa Zona Esportiva. Lembrando sempre, nossos apoiadores culturais são Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor, ótica de grau, solar, relógios, cuias e bombas em ouro e prata, tudo em até 10 vezes nos cartões. Barrichellos Empréstimos, já foram liberados os 5% dos aposentados do INSS, você pode fazer uma simulação, dá um pulinho ali na Barrichellos e a qualquer momento você pode ter o dinheiro na sua conta. A Barrichellos fica na Venâncio 1401, telefone é 3026-6262. Olha, convidados de hoje, convidados muito especiais que a gente traz no programa, a Maria Luísa e a Denise. Tudo bem? Tudo Satisfação bem. recebê-las aqui, né? Prazer é nosso. E a gente vai conversar hoje sobre yoga ou yoga? Primeira pergunta que eu faço para vocês. Ótima pergunta. Primeiro a gente agradece, né, a oportunidade de estar aqui nesse espaço, né, falando sobre saúde, falando como se sentir melhor, né, sobre esporte. E yoga ou yoga é uma pergunta que sempre aparece, né, Mamu? As pessoas perguntam. E pode ser usado os dois termos, depende da linha, depende da formação do professor de yoga, do instrutor de yoga. Então os dois termos Ele podem ser usa qualquer usados. um dos dois termos. Também o yoga com Y, o yoga com I, né? Também os dois termos, né? A gente vê, isso não é problema no yoga, assim. Então Legal. Você pode chamar das duas formas. Legal. Primeira pergunta que eu faço para vocês, até porque eu fiz questão de trazê-las aqui, porque muitos dos nossos telespectadores e visualizadores até das redes sociais ouvem falar muito em yoga. E aí, yoga, como ela disse, e aí alguns acham até que é religião e não sabem o que é realmente, qual o benefício que ele traz para a pessoa, como se faz, como se pratica. Eu gostaria que vocês agora aproveitassem esse espaço para falar para eles o que é esse trabalho brilhante que vocês fazem, que vocês realizam. Que bom, que ótimo. Então, o yoga é uma atividade física, a gente pode falar, porque a gente faz movimentos e posturas com o corpo, se chama asanas, né? Então são posturas físicas, mas são posturas conscientes. Então, por exemplo, a gente pode ir numa aula de pilates Sim. e ver que tem vários movimentos que são utilizam. iguais do yoga, só que o yoga surgiu 5.000 anos atrás, nas cavernas do Himalaia, onde se encontrou alguns desenhos de corpos, né, de posturas. Então, muito dessas posturas, desses movimentos do pilates, né, do funcional, tem várias atividades, vem do quê? Dessa cultura ancestral de 5.000 anos atrás, né? E claro, vai se adaptando. Só que esse movimento, esse corpo que a gente usa para fazer o movimento, a postura de yoga, ele também se relaciona com a respiração e com a consciência do movimento. Então não é uma coisa automática, ele trabalha com a consciência, um movimento consciente, né? Acho que a gente pode definir assim de uma forma bem sucinta. Assim. Uhum. E aí, o que tu poderias dizer para nós a respeito do yoga, como ela traz um benefício assim em termos de melhora da sua mente, melhora no seu corpo, melhora no dia a dia da pessoa.
Com certeza o impacto é muito forte. Uma vez eu fui falar de yoga numa universidade aqui em Santa Maria e uma aluna me perguntou ainda, quanto tempo leva para te sentir esses benefícios? Eu disse, na primeira aula a gente sente os benefícios, porque a gente trabalha, como a Denise falou, com as posturas e com a respiração. E a gente até brinca, né, com as alunas, gurias, a gente vai deixar o sapato lá fora, os problemas lá fora, né, para ter um respiro. Fazer yoga, apesar de todo o movimento, é quase que a gente sente assim que é um descansar da mente, né? Então a gente fica ali uma hora e pouquinho, respirando, fazendo as posturas, e a gente acaba realmente tendo um foco, né? Tendo concentração e acaba esquecendo os problemas, né? E as alunas sempre falam muito isso, né? Que saem renovadas da prática. Então a gente pode dizer que na primeira aula a gente já sente, assim, na primeira prática, a gente já sente uma diferença muito forte. Assim. Eu gostaria que vocês duas, a primeira a Maria Luísa, depois a Denise, me contassem o seguinte, como é que o yoga entrou na vida de vocês, qual foi a primeira experiência que vocês tiveram com o yoga, até para as pessoas saberem como elas vão procurar, o que elas vão sentir. Que bom falar disso. Eu sentia que eu precisava de alguma válvula de escape, né? A gente tem muita pressão na vida, né? São muitos compromissos. E eu sentia assim que eu precisava melhorar, né? Ficar mais calma. Eu estava sempre muito agitada. Então por isso que eu fui procurar yoga. Ansiedade? Isso, né? E então eu fui procurar o Sérgio Abad, né? Do Yoga Clássico aqui de Santa Maria, que foi o nosso primeiro professor. Exatamente. Isso. E foi por isso que eu procurei, né, a yoga, e deu super certo. E eu lembro um dia que eu estava saindo da aula, meu marido foi me pegar e ele disse assim, por que tu tá rindo? Eu digo, não tô rindo. Ele, não, tu tá rindo? Eu digo, não sei, eu nem percebi a leveza que eu saí da aula, né? Perfeito. Então foi por isso que eu procurei, né, e a gente tem muita gratidão pelo Sérgio que colocou yoga na nossa vida. E contigo? E realmente a gente sempre fala no yoga que tem dois caminhos para chegar até ele, né? Ou pela dor ou pelo amor, né? Ou tu tá numa fase super boa na tua vida, tá tranquilo e resolve fazer yoga porque lá tu vai meditar, tu vai fazer atividade física. Ou pela dor. Então, geralmente é a ansiedade. Às vezes as pessoas falam assim, tu é professora de yoga, tu não tem... Não, justamente a gente conhece a ansiedade. A ansiedade todo mundo tem. Ainda mais hoje em dia, né? Que as pessoas estão com medo da morte, medo da doença, medo do emprego, medo. Quer dizer, isso existe, a gente não ignora. Mas o yoga faz a gente respirar melhor. Quando eu respiro, eu consigo me situar neste momento presente. E daí eu lido com o que eu posso com a situação no momento presente. Então, para mim, foi a procura de aquietar, porque eu sempre fui muito ativa, fazendo muitas coisas e estudava e trabalhando e sempre muito movimento, mas eu sentia que faltava alguma coisa assim, mais para me sentir mais tranquila, né? Realmente fazer as coisas assim, mas sem me desgastar muito, né? Sem colocar família, trabalho em situações às vezes não tão boas assim, mas foi o mesmo. Foi daí que surgiu o momento de ir para o yoga, assim, e estudar de uma forma mais profunda. Perfeito. E aí vocês decidiram passar essa experiência para frente. Aconteceu? Exatamente, daí aconteceu. Na verdade, quando nós começamos a estudar, porque a gente tem um processo juntas, né? A gente foi estudar a formação de yoga em Novo Hamburgo, uma formação em Hatha Yoga, com a intenção de não dar aulas. Não, é para nós. Só que a gente foi mergulhando no estudo e que nós resolvemos, não, vamos começar sim. E a gente começou então a dar aulas, criamos um grupo, a gente tinha um espaço chamado Padma Shala, junto com o Rodrigo e a Tati, que são médicos. Sim. E que são professores de yoga e de meditação. Então a gente já tem a comprovação científica, né, nesse exemplo de dois médicos que são professores de yoga e meditação. E a gente começou então com grupos lá no Padma, no Policlínicas, né? E agora a gente está com um espaço novo, lindo ali no Cerrito.
Legal, então vamos falar logo sobre esse espaço, mas eu gostaria antes de perguntar para vocês o seguinte: tem idade para começar a fazer? Tem idade de início, de limite, de fim? Não. Vamos responder juntas, né? Tem uma frase do Iyengar que é: se você tem corpo, yoga é para você. Tá? Então, na condição que você estiver. Então, vamos aproveitar para destruir uma coisinha daqui? Sim. Yoga é só para quem é magro e tem flexibilidade. Que bobagem é essa? E a pessoa está acostumada a ver uns desenhos fazendo uma... E as próprias, às vezes, mídias e coisas e tal, estão divulgando o yoga muito físico. Sim. Então, eu digo assim, a gente faz yoga na cama. Eu tenho uma aluna que passou por uma cirurgia e seguiu fazendo a prática. Só que ela não fazia alguns movimentos, mas visualmente ela fazia toda a prática na cabeça. Por quê? Porque a gente fica, inspira, exala. Isso já traz um benefício. Sim, aí a mente já assimilava. Porque o que acontece? O yoga faz a gente respirar pelo diafragma, que é uma coisa que a gente não costuma usar essa respiração. Né? Exato. E isso já acalma, aquieta, todo o meu organismo sente que eu mudei a respiração quando eu estou ansiosa e quando eu estou mais tranquila. Então, realmente, todo mundo pode fazer, sim, em qualquer condição física. Cadeirante pode fazer. Com certeza. Qualquer assim, que você não esteja se sentindo bem, qualquer condição pode praticar yoga, sim. Né? Desde que você não vá para o yoga querendo fazer aquela construção que a gente tem de botar a cabeça lá no pé. Sim, né? Claro. Você pode colocar a cabeça no pé, mas é um processo. Até chegar. Até chegar lá. E talvez você degrau não chegue. Degrau você vai... E talvez não chegue. Mas é assim, é como chegar lá. Isso que é interessante a gente ver nas aulas, às vezes, quando as pessoas começam e elas não conseguem colocar o pé na parede, né? Daí depois elas dizem assim, nossa, eu já estou conseguindo botar o pé na parede. Por quê? Porque é um movimento consciente. E o importante não é botar o pé, é saber consciente, né? O processo que eu estou indo, né? Perfeito. Me diz uma coisa também, uma pergunta que eu faço para vocês. O local para se fazer, eu acho que eu já entendi o que você me falou, mas talvez eu tenha um tempo que eu não tenha entendido. Tem que ter um local específico ou você faz onde você quer, onde você pode? Qualquer lugar. A gente fez aqui. A gente, antes de começar a gravação, né, a gente fez umas posturas aqui, mandamos para as nossas alunas, né? Mas em qualquer lugar, com certeza, com qualquer roupa. Também, chegar em não casa, precisa vir de calça jeans, né? Se você chegar em casa de noite para relaxar, para descansar, você lembra o que você tem que praticar e pratica. E no nosso espaço, lá na Rata, a gente faz aulas no gramado, né? E também dentro da nossa sala. Pois agora eu gostaria que você falasse do espaço de vocês, onde que vocês estão e o que o pessoal pode fazer para procurar vocês. Então, esse espaço, né, fica ali no CT, né, na escola que tem ali no Marítimo, o Daniel, ali então, no Cerrito, no Cerrito. Do lado do hotel, uma entradinha, um portãozinho do lado, às vezes o pessoal olha o portão do hotel e não enxerga o portãozinho do lado. Portãozinho do lado. Então tem um hotel à direita que tem aquele portão ali, então a gente está em parceria ali com a Marítimo, então tem a escola de futebol e a gente está com espaço ali, a gente está priorizando, então assim, nós continuamos, quando surgiu a pandemia a gente continuou com as aulas pelo Zoom. Sim. Continuamos e pessoas chegando, porque muitas pessoas começaram a procurar o yoga, né? Porque acho que as pessoas perceberam... Sim, tu fica dentro de casa, naquela tensão, naquela preocupação, mais do que nunca tu precisa ter uma válvula de escape. E as pessoas perceberam que elas precisam estar bem saudáveis. Para poder suportar. Para conseguir suportar o que estamos vivendo e que vamos viver ainda, porque não vai acabar amanhã. Com certeza, tem muito chão pela frente. Então as pessoas começaram a perceber a saúde, a importância de fazer atividade física, a importância de se alimentar bem. Então a gente continuou dando aula. E quando surgiu a possibilidade ali, né, a parceria então com o Daniel, a gente optou, quando começou a ter uma abertura, bandeira laranja, em fazer aulas então presenciais ao ar livre. Então acho que sábado retrasado a gente teve
umas 15 pessoas, mas a gente fica assim com mais de 2 metros de E distância. aquilo é sensacional, né? Um local Sensacional. assim, alto, tem uma vista bonita. Já isso. começa aqui para ti sair um pouco do teu normal ali, já é sensacional. Exatamente, a gente está até construindo uma plaquinha para colocar lá na entrada do portão. Eu disse, do portão para cá, Sim. te conecta com a natureza, desliga Exatamente. o teu celular, sai. Assim, porque a gente está vivendo uma pandemia. Claro. Talvez a gente esteja com algum problema de saúde Eu acho que no vocês- momento, mas a gente não é isso. Acho que vocês foram de uma felicidade incrível de fazer naquele local lá. Foi. A gente está muito feliz e muito grato, né? Com certeza. A gente está feliz, assim, e estar aqui falando sobre yoga dessa forma, a gente só agradece. E se Deus quiser, vamos voltar a falar mais vezes. Sim, Beleza. vamos sim. Muito obrigado pela presença de vocês. Tá? Muito obrigada. A Sucesso. gente que agradece. Sucesso. Esperamos nos encontrar outras vezes aí. E a gente espera Quem sabe? lá no Anahata, no Cerrito. Vamos lá, eu vou lá Tá sim. bem? Vou sair, eu vou lá, vou levar o Ademir comigo, está precisando muito. Então tá, um grande abraço para vocês, amanhã estamos de volta com a nossa Zona Esportiva. Obrigada. Obrigada. Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Barrichellos Empréstimos, 5% de margem, saiu o aumento da margem do consignado para aposentado e pensionista do INSS.